Lucas capítulo 4, versículo de número 1, quem encontrou, diga eu achei. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em nenhum momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: dará ordem aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Se você pode, diga amém. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai querido, obrigado por essa palavra. Essa manhã nós estamos ao redor da tua mesa, crendo, Pai, que o Senhor marcaste o encontro conosco aqui. Nós viemos aqui sedentos e famintos de receber mais de ti. Senhor, o que nos moveu até aqui não é nenhuma atração, não é nenhum nome humano. O que nos atraiu aqui foi o Senhor. Pai, a única atração que nos importa aqui é a tua presença. Senhor, o único nome que nos importa aqui é o nome de Jesus, o teu nome. Senhor, porque neste nome os demônios se sujeitam, os enfermos são curados, as enfermidades não resistem. Senhor, neste nome há libertação, a restauração, famílias são levantadas. Neste nome, Senhor, nós vemos tudo se mover e acontecer. Por isso, nesse momento, nós pedimos: toma, Pai, o lugar que lhe é de direito nesta casa. Senta na cadeira de honra. Aqui não tem cadeira do meio para homens, mas tem uma cadeira de honra neste altar para ti, Senhor. Se assenta neste lugar e reina entre nós conforme lhe apraz. Se o Senhor quiser fazer essa manhã, Pai, faça. Senhor, não nos convém saber antes. Não, o Senhor tem liberdade de fazer como o Senhor quiser. A tua igreja está aqui, Pai, não para te limitar, mas se sujeitar à tua boa vontade. Nós te pedimos nesta hora: saca da tua aljava uma flecha e direciona o coração da tua igreja, da tua noiva, que nós possamos ser alvejados pela tua palavra, Senhor, e que saiamos daqui melhores do que entramos. Quebranta-nos, Pai querido, se necessário for, quebra o vaso e faz de novo. Nós te pedimos todas essas coisas em nome do Filho amado, em nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se assente em nome de Jesus, aleluia. E vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante, porque se olharmos por uma ótica muito simples, muito literal, Jesus sendo Deus, Jesus sendo o Filho de Deus, qual seria a necessidade dele orar, dele jejuar? Se ele era Deus, Roberto, se ele já era o Filho de Deus, se ele mesmo declarou em João: eu e o Pai somos um, qual a necessidade de Jesus jejuar, ou Jesus orar? Mas a verdade é que Jesus fez questão de não se isentar da responsabilidade. Ele quis deixar muito mais do que ensinamentos vazios, como muitos deixavam naqueles dias. Ele quis deixar a referência, o exemplo, o legado. Jesus quis mostrar para os seus discípulos que não somente ele mandava fazer, mas que ele também fazia aquilo que ele mandava. Por vezes você vai ver nos textos bíblicos, eu acho que nós vamos ter que abaixar os microfones. Alguém me ajuda lá na mesa, por favor? Todos os microfones, só deixa um, abaixa todos os outros demais, pode abaixar tudo, senão a gente não... Amém? Jesus, ele, por muitas vezes você vai ver nos evangelhos, Jesus se ausentando dos seus discípulos, calma aí, Ivan, e indo para o monte para orar. Você vai ver, certa feita, que Jesus constrangeu os seus discípulos a entrar no barco,
para atravessar para o outro lado do mar da Galileia, e ele fica no monte orando. Isso tudo era referência, isso tudo era um legado, uma marca no coração dos discípulos, dizendo, olha, eu não somente mando sobre vocês um jugo que nem eu cumpro, não, mas eu vivo com prazer. Porque a cultura que Jesus vem trazer para nós é que oração e jejum não é sacrifício, oração e jejum é privilégio. Jesus vem tirar uma visão sacrificial de coisas que estavam relacionadas à intimidade. Quando nós entendemos que intimidade com Deus não se trata só de sacrifícios, mas de prazer, nós passamos a entender a excelência do jejum e da oração, não como uma barganha com Deus, dizendo, Senhor, eu jejuei, faça, Senhor, eu orei, faça, não. Mas o privilégio de descansar na presença do Pai e fazer da oração um momento de meditação e de intimidade, de fazer do jejum um tempo onde você descansa, onde você não se preocupa nem com o alimento. Jejum não é greve de fome, vou jejuar até Jesus fazer. Ei, lembra de Davi? Orou, se vestiu de pano de trapo, irmão, não adiantou nada, o menino morreu. Porque jejum não garante que Deus vai fazer aquilo que você quer. Não é birra com Deus. Jejum é tempo de intimidade, tempo de qualidade com Deus. E Jesus quis deixar o exemplo tão claramente, e isso para mim é tão evidente. Primeiro, porque Deus no seu plano quis que Jesus nascesse do ventre de uma mulher. Perceba que nessa escolha há, obviamente, o ciclo natural da vida que ele já havia determinado, de que a mulher seria a genitora, de que ela estaria carregando durante os 9 meses o ciclo da gravidez, da gestação. Mas o pai poderia muito bem ter permitido que Jesus nascesse de uma maneira mais miraculosa ainda, que ele simplesmente surgisse. Porque se dentro da cultura da redenção, Romanos diz que por um homem o pecado entrou, por um homem deveria ser expiado, Adão já foi feito homem. Jesus poderia ter simplesmente aparecido e ninguém saberia de onde ele veio. Mas o pai fez questão de que ele tivesse uma mãe e um pai físicos que o criariam. Jesus, que era o Filho de Deus, se expôs à vulnerabilidade de um bebê. Existe um ser mais vulnerável do que uma criança? Um ser mais inocente do que uma criança? Dependente de tudo do seu pai e da sua mãe. Ei, imagine que o pai permitiu que o seu filho, o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito, fosse colocado como uma criança vulnerável, a ponto de estar sofrendo ameaças, porque Herodes havia mandado matar os primogênitos. Jesus era um bebê, Herodes poderia muito bem ter conseguido, mas o pai guarda para que ele não sofresse isso, ou seja, Deus dá na mão de José e de Maria a responsabilidade de guardar o Emanuel. Quando Jesus completa 12 anos de idade, Jesus vai para Jerusalém, cumpre um rito. Ele é apresentado no templo, ele faz sua cerimônia de Bar Mitzvah. Com 30 anos de idade, quando ele se apresenta no ministério, ele vai até João o Batista, aquele que batizava. Jesus não precisava ser batizado, por quê? Porque ele não tinha pecado. O batismo era uma cerimônia de purificação. Como alguém vai ser purificado de algo que não tem? Como que alguém vai tomar um banho se já está limpo? Jesus vai até João e se sujeita ao ministério de João. João mesmo diz isso. Como carece eu ir até ti e vens tu a mim? Sendo que você é aquele que veio primeiro e que eu vim, na verdade, só para preparar caminho. Porque eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Mas no momento em que João batiza ele, a Bíblia diz que os céus se abrem. E uma pomba branca vem e pousa sobre a cabeça de Jesus. E uma voz do alto ecoa: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É interessante porque ali estavam muitas pessoas que viram essa cena. Jesus estava completamente cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava cheio, irmão, transbordante. Por quê? Ele acabara de ter uma experiência tremenda. O Espírito Santo vem e pousa sobre ele. Ali se cumpre o que estava escrito em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ali estava claramente o cumprimento da profecia de que ele era o Messias. Mas perceba bem, fique comigo essa manhã. Jesus, cheio do Espírito, a Bíblia diz que é levado pelo Espírito. Aqui parece até uma redundância, um pleonasmo, mas não é. Ser cheio do Espírito e ser levado pelo Espírito são coisas diferentes. Jesus estava cheio do Espírito, porque ele foi cheio no momento em que ele foi batizado.
Mas depois do seu batismo ele é levado pelo Espírito, porque estar cheio do Espírito é sinônimo, e você precisa entender que estar cheio do Espírito não é você sair fazendo o que você quer. Estar cheio do Espírito é você escolher ser guiado pelo Espírito de Deus. Jesus escolhe, na dependência, ser guiado e ser levado pelo Espírito. E isso marcou meu coração essa madrugada. Quando o Espírito de Deus pega Jesus, cheio dele, e leva ele ao deserto. Leva aonde? Deserto. Quando você fala sobre estar cheio do Espírito, naturalmente você vai pensar, se eu estou cheio do Espírito, e o Espírito está me levando, o Espírito de Deus vai me levar a um lugar alto, o Espírito de Deus vai me levar a um monte, o Espírito de Deus vai me levar a um lugar de honra, o Espírito de Deus vai me levar a um lugar onde Ele vai me pôr para se assentar em um trono, mas o Espírito de Deus pega o Filho de Deus e leva ele ao deserto. Lá no deserto, ele não vai para, como Moisés talvez, subir um monte, ficar numa nuvem da glória. Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Jesus é levado ao deserto para ter uma experiência espiritual, onde o inimigo tentaria a sua carne, a sua humanidade, a qual ele mesmo se dispôs a vivenciar. É interessante porque eu vejo em Ezequiel 37, quando Ezequiel é guiado pelo Espírito, é levado pelo Espírito, o Espírito de Deus leva ele para um vale cheio de ossos. E eu percebo que ser guiado pelo Espírito, pastor Rogério, muitas vezes é ser levado a lugares que nós não queríamos estar. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é ser levado para onde a gente quer, para onde a gente deseja, para onde agrada a nossa carne, para um lugar onde a gente fica confortável. Ser levado pelo Espírito muitas vezes é ser levado para um lugar onde tem morte, como Ezequiel 37. Ser guiado pelo Espírito de Deus é muitas vezes ser levado para um lugar onde você vai ficar sozinho. Na verdade, sozinho não, onde a única companhia vão ser bestas feras e o próprio diabo te tentando. Percebe que estar cheio do Espírito, na verdade, não é você escolher para onde você vai, mas estar cheio do Espírito é escolher ser levado. E quando você é levado pelo Espírito, na verdade, você não vai ser levado para lugares de conforto. Na verdade, você vai ser levado para lugares onde vai ser posto à prova se você está cheio do Espírito ou não. Oh, aleluia. Percebe como é interessante? Porque ser tentado fazia parte do ministério de Jesus, para mostrar para a humanidade que era possível ser fiel mesmo em meio à fraqueza da humanidade. Sabe o que Paulo diz? Não use a graça como um subterfúgio para continuar pecando. Jesus vai me perdoar, eu peco. Jesus vai me perdoar, eu peco. Nós precisamos entender que a mensagem que Jesus nos trouxe não é que você vai ser perdoado de qualquer coisa, independente do que você faça, a hora que você quiser. A mensagem que Jesus quis trazer para nós é possível vencer as nossas tentações e a nossa carne, mesmo com todas as nossas falhas e humanidade. Jesus foi tentado aonde? Você está comigo? Diga amém. Você veio para ouvir palavra? Diga amém. Esquece as outras coisas. Jesus foi tentado aonde? Adão e Eva estavam no paraíso. Aonde Adão e Eva estavam? Lá eles tinham tudo, era uma zona confortável. Eles não precisaram lutar para conquistar nada, eles não precisaram trabalhar para conquistar nada, eles não precisaram plantar, eles já pegaram as árvores frutíferas. E eles foram tentados em um ambiente onde eles tinham tudo e eles caíram. Então não adianta você dizer assim, não, eu fui tentado e caí porque eu não tinha algo, eu fui tentado e caí porque eu estava em um momento de necessidade. Não, você pode estar abastado de tudo que você deseja e precisa, mas ainda assim você ser tentado e cair. Não só, irmão, comete o adultério quem tem uma família plena, ou melhor, uma família desestruturada, uma família bagunçada, num casamento problemático, não. Tem pessoas que estão num casamento totalmente saudável, entre aspas, e de repente vão e cometem. Não só cometem o pecado da mentira, quem precisa mentir para comer um prato de comida. Muitas vezes pessoas que têm tudo, elas mentem por uma compulsão. Existe até uma doença, que eu acredito que seja até uma patologia, que é a mitomania. Tem pessoas que mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Ou seja, pecar e ser tentado e ceder não está relacionado ao ambiente que nós estamos, mas está relacionado ao quão cheios do Espírito e preparados para enfrentar as tentações nós estamos. Por quê? Porque se Adão e Eva estavam no paraíso e caíram, Jesus vem dar uma mensagem para nós essa manhã. Se você não der um glória a Deus, eu nem continuo pregando. Adão e Eva caíram no paraíso, mas eu vou triunfar em meio ao deserto.
É para dizer para vocês que mesmo sem ter um banquete como Adão e Eva tinham no jardim, eu estou cheio do Espírito e a presença dele, a palavra dele, aquilo que vem do alto me basta, aquilo que vem do alto me sustenta, aquilo que vem do alto me garante, aquilo que vem do alto me segura em pé. Oh, aleluia, não há desculpas para a obediência, porque eu te garanto que mesmo que você tivesse tudo, é possível você ser tentado e ceder. Não há desculpas para a desobediência. A carne é fraca, toda a carne é fraca. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito está numa luta contra a carne, procurando vencer um ao outro. Mas nós precisamos alimentar aquele que nós queremos que vença. Quem você tem alimentado, o teu espírito ou a tua carne? Quem você tem alimentado, o teu espírito ou a tua carne? Ontem a Camila estava conversando, voltando lá de Itu e veio no meu coração algo enquanto a gente estava conversando. Eu falei, Jesus, eu preciso me converter de novo, porque muitas vezes a gente alimenta, irmãos, o rancor, a gente alimenta o ódio das pessoas, a gente alimenta mágoas, a gente alimenta tantas coisas, mas ei, pare de alimentar a tua carne, alimente o teu espírito. Porque é o teu espírito que vai te sustentar no momento em que o inimigo te tentar, no momento em que o inimigo preparar o prato, no momento em que a tua carne quiser fraquejar. Irmãos, nós precisamos dar mais valor a essa guerra espiritual que acontece dentro de nós. Nós precisamos não dar valor, dar importância a essa guerra. Porque o problema é que a gente está tão focado em coisas carnais que a gente se esquece das coisas espirituais. E aí quando o inimigo vem, irmãos, a gente está totalmente despreparado. Não existe desculpa para desobedecer. Jesus estava cheio do Espírito, Jesus estava cheio. Estar cheio é estar sujeito à vontade do Espírito. Ser levado pelo Espírito não necessariamente é ser levado a um lugar de honra, mas é ser guiado por Ele aonde Ele quiser nos levar. Ei, Jesus estava cheio, Jesus estava sendo guiado, diga cheio. Diga guiado. Mas ainda assim Jesus teve fome. Percebe como uma coisa não isenta a outra? Estar cheio de Deus não vai anular as tuas necessidades carnais. Ei, você vai ter 20 anos de crente, você vai continuar desejando coisas que não convêm. Você vai ter 30 anos de igreja, 30 anos de casamento, 30 anos de fé, 30 anos de conversão, você vai continuar tendo desejos carnais, os desejos não vão se apartar de você. A história de um homem, um padre, que optou por um voto vitalício de castidade. E ele continuava desejando mulheres, mesmo após ter feito o voto, porque na cabeça dele ele faria o voto e nunca mais desejaria. E em um ato maluco, insano, para tentar resolver o seu desejo, ele vai e se decepa. Ele tira o seu próprio órgão genital. E depois daquilo, ele consegue sobreviver, mas ele continua sentindo desejos. Porque o desejo está na mente. Aquele homem achava que a solução da vida dele estava em se automutilar. Mas, na verdade, a solução da vida dele estava em se encher do Espírito, ser guiado pelo Espírito e confiar somente na palavra. Não dá para confiar na tua carne, irmão. Não dá para confiar na minha carne. Não tem como. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Quem dirá, maldito o homem que confia em si próprio. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Os desejos, eles são a fonte da nossa ruína. É por isso que o sábio diz, jovem, cuidado com os desejos da tua mocidade. Você tem força, mas muitas vezes o desejo, ele faz com que você faça coisas que não convém. Jesus está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, mas ainda assim teve fome. Ter fome é pecado? Pelo amor de Deus, irmão. Ter fome é pecado? Ter fome não é pecado, Daniel. O problema não é sentir fome. O problema é aonde você sacia a tua fome. O problema não é ter desejos. O problema é como você lida com os teus desejos. Os desejos sempre vão existir. Mas a forma com que você sacia e lida os teus desejos vai mostrar o nível de entrega que você tem diante do Pai. O problema é que nós não queremos ter uma vida plena, uma vida mergulhada no Espírito, e a gente quer ter capacidade de conduzir desejo no momento que a gente está à flor da pele. Ei, cuidado! Você precisa estar centrado na palavra, para no momento em que as paixões, os desejos vierem dominar a tua mente, você possa resistir. Cuidado! E esses desejos não são só da área sexual.
Esses desejos são de todas as áreas da nossa vida. A cobiça, a ganância, a avareza, a gula. Irmão, tudo isso é pecado e para Deus não há essa distinção. É óbvio que tem pecados que fazem parte de uma desconstrução de caráter e que Deus não vai julgar com a mesma régua. Entenda que Deus é um juiz justo. Deus não tem lá uma sentença assinada para todos os pecados, não. Deus, ele tem como julgar cada pecado segundo conforme aconteceu, e ele tem como julgar, mas Jesus disse, e João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes tendes um advogado. Não é sobre a sentença do teu pecado, porque a tua sentença te condenaria a 200 anos, e no final a morte, mas é por causa do advogado que veio com a graça infinita, entrou no teu lugar para que você pudesse viver, amém? Diga glória a Deus. Jesus teve fome. A fome se trata de um desejo carnal. A fome se trata de algo natural. Fica sem comer que você vai ter fome. Jesus ficou 40 dias. Quantos dias? Aqui para mim, ontem eu lendo, me veio uma simbologia do povo no deserto. Porque aqui Jesus, ele está fazendo no seu ministério uma linha do que foi toda a história de Israel. 40 dias no deserto, simbolizando os 40 anos que o povo passou no deserto, sendo sustentado por quem? Quantas vezes em meio aos 40 anos do deserto, o povo levantou para si altares de ídolos? Mas aqui Jesus está dando outra lição para o povo, dizendo, no deserto, os vossos pais levantaram altares a outros ídolos, mas no deserto, eu levanto um único altar ao Deus que está nos céus. Não é sobre o lugar que você está, mas é sobre como você posiciona diante do lugar em que você está. A tentação, ela não é uma condição exclusiva para o crente fraco. A tentação é uma condição humana. Todos nós somos e seremos tentados. Se você não foi, você vai ser. Se você não está sendo, você vai ser. Se você não está sendo, nem vai ser, você já foi. A tentação é uma condição de todo ser humano, de todo crente, não só do crente fraco. Não pense, irmão, estou passando uma tentação. Irmão, tentação é uma condição de todo cristão. O inimigo sempre vai tentar, o inimigo sempre vai colocar diante de nós coisas que tentem nos distanciar do propósito central que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. O inimigo, ele não é portador de onisciência, onipresença, onipotência, ele não é todo poderoso, ele não sabe de tudo, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem demônios que estão ao seu serviço, que estão captando aquilo que você fala, que não conseguem entrar na tua mente, a não ser que você dê legalidade, mas ele capta aquilo que você fala, aquilo que você conversa, aquilo que você está digitando, ele está só olhando, o que ele está falando? E ali você vai dando dicas para o inimigo, eu gosto disso, eu quero fazer isso, ai meu Deus, irmão, cuidado, não exponha a tua fraqueza nem para você mesmo, para a tua carne não se sentir tentada, aleluia, se conheça, mas se preserve, para que no momento da tentação, porque isso é inevitável, você possa suportar conhecendo a palavra, você precisa conhecer a palavra. Jesus estava orando muito, jejuando, e mesmo assim foi tentado. Justamente porque ele estava orando e jejuando, ele foi tentado. O problema é que a gente diz assim, peraí, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, e parece que a tentação vem. Exatamente. A tentação, ela vai vir justamente nesse momento, que você está mais apegado, que você está mais mergulhado, que você está mais buscando a Deus. Não pense que o inimigo vai te tentar só na hora que você está fraco, porque na hora que você está fraco, você se entrega, o inimigo diz, já é meu, ali eu faço o que eu quero. Mas é no momento que você está buscando se limpar, porque a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais, mas o que está limpo, limpe-se mais. E quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então, o inimigo, ele vai olhar para a tua condição, dizendo, eu não aceito, assim, estar como eu estou, e eu vou mudar, eu vou procurar mudança. Então, o inimigo vai vir te tentar de acordo com a sua necessidade. Jesus está no deserto, sentiu fome. No momento que ele sentiu fome, é uma fraqueza carnal. O inimigo percebe a sua fraqueza, se apresenta diante dele. E aqui eu quero falar essa manhã sobre as 3 esferas da tentação de Jesus. A primeira esfera é a necessidade. O inimigo se apresenta para tentar Jesus naquilo que ele precisava. Jesus precisava comer. 40 dias e 40 noites, jejuando, irmão. A medicina diz que é impossível, a partir, do 20º dia, irmão, um ser humano sobreviver. Porque os órgãos começam a apodrecer dentro do corpo, sem alimento. Porque o corpo já vai ter consumido todo o estoque de gordura possível. Tinha um maluco esse dia na internet tentando fazer um jejum, ele fez não sei quantos dias.
Aí ele foi tomar o primeiro copo de água e teve que tomar um golinho depois, não sei quantos dias, porque se ele tomasse um pouquinho mais que aquilo, ele podia morrer. Porque tanto tempo sem alimento, o corpo dele não estava preparado para receber uma quantidade. Então teve dias comendo uma frutinha, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, para poder voltar a essa estrutura. Agora imagine 40 dias, o Filho de Deus em jejum, em oração, o inimigo tentando. Quando ele tem uma necessidade, o inimigo, primeira esfera da tentação, a necessidade. Saiba que a primeira proposta do inimigo estava atrelada à maior necessidade que Jesus tinha naquele momento. Naquela hora, se conheceria quem Jesus era em meio à sua necessidade. Ei, sabe por que o inimigo te tenta na sua necessidade? Porque é na tua necessidade que o teu caráter vai ser posto à prova para saber se você negocia princípios por necessidades. Ei, está comigo? Diga glória a Deus. Tem gente que por conta da necessidade faz tudo. Mas uma coisa que nós aprendemos em Cristo é que mesmo em meio à necessidade não se abre mão de princípios. Mas sabe quando a minha carne está precisando? É justamente nesse momento que o teu caráter está sendo posto à prova, para saber se você realmente está firmado na palavra, ou se você está firmado naquilo que você quer, que você acredita, que você deseja. Não se negocia princípios por necessidades, não importa o quanto você esteja precisando. Ei, é justificável, é inteligível que alguém roube para comer, mas não se rompe princípios por necessidade. Espera, pastor, muito pesado o que você está falando. O ideal é que o alimento estivesse lá, e isso é falha da igreja. É a igreja que é o hospital, que deveria saciar a fome do órfão, da viúva e do necessitado. Quando alguém sente fome e precisa roubar para comer, é porque uma igreja falhou. É porque nós falhamos. Mas princípios não se rompem por necessidade. Caráter. Eu vou pedir trabalho, eu vou pedir uma moeda que seja, mas eu não vou romper um princípio por uma necessidade. Pastor, mas meu casamento está bagunçado. Não se rompe princípios por necessidades. Pastor, mas tem uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro do que eu estou ganhando. Não se rompe princípios por necessidades. Porque o teu princípio está atrelado também àquilo que Deus falou sobre a tua vida e ao teu respeito. Oh, rabarassúria. Eu me lembro de Jó, porque quando o diabo vem diante de Deus, é Deus que dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó, servo bom, fiel, justo, íntegro e desvia-se do mal. Não é o diabo que fala que Jó é crente, é Deus que dá testemunho. Escute isso. O teu caráter é o testemunho de Deus para o diabo, dizendo, está vendo meu servo? Oh, aleluia. Servo bom, fiel, justo, temente. Aí sabe o que o diabo faz? Ele acusa Deus de comprar a adoração de Jó. Mas também você dá tudo que ele quer. É um homem mais rico do Oriente, uma família próspera, feliz. Deus diz, tira tudo que ele tem. Pode tirar filhos, dinheiro, fazendas, riqueza. Pode tirar até a saúde, só não toca na vida, porque a vida é minha. O inimigo vai tirando tudo. E quando Jó está doente, pobre, na miséria, se coçando com um caco de telha, a sua esposa vira e diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu, e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que no momento da tua maior necessidade, é que você vai esfregar na cara do diabo que você não está aqui fazendo peso de porta, nem esquentando assento na igreja. É no momento da tua maior necessidade que você vai esfregar na cara do teu acusador, que você não está aqui passando tempo, mas você está aqui porque tem um compromisso com a palavra. É no momento da tua maior necessidade que você vai dizer, eu não troco promessa por pão, eu não troco
princípio, por necessidade, eu vou ser fiel, porque eu sei que a mesma mão que me trouxe ao deserto é a mesma mão que me sustenta. Levanta a tua mão direita se você crê nessa palavra. A mesma mão que te guiou ao lugar da tentação é a mão que vai te sustentar na hora da tua necessidade. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem. Irmão, pão é a obra da mão dos homens. Quem é que faz o pão? O próprio homem. Jesus está dizendo, eu não vivo daquilo que os homens fazem. Aqui é uma condição de dependência. Ele está revelando ao diabo sobre a dependência que ele tem do Espírito. Ele está dizendo, Satanás, eu não vivo da obra da mão dos homens, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. O problema é que tem muito crente dizendo que é guiado pelo Espírito, que é cheio do Espírito, mas vive por aquilo que as pessoas falam. Alguém diz, você é isso, ele acredita. Alguém diz, você é aquilo, e ele vive naquilo que as pessoas falam. Ele acredita em tudo que falam, ele deixa se levar por tudo que falam, ele se entristece por tudo que falam. Aprenda, você não vive daquilo que os homens falam, mas você vive daquilo que Deus disse ao teu respeito. E eu vim essa manhã para te dizer, já tem uma palavra sobre a tua cabeça, já tem uma palavra liberada ao teu respeito. Nem Satanás, nem homem, nem mulher nenhuma vai poder paralisar aquilo que Deus falou ao teu favor. Se você crê nisso, glorifica o nome dele. Jacó e Esaú. Esaú chega cheio de fome, Jacó está lá com um prato de guisado. Esaú diz, me dá, mas eu quero sua primogenitura, porque eu não sou primogênito, nasci agarrado no teu calcanhar, Esaú, eu quero a primogenitura. Aí ele diz assim, e você troca por esse prato de comida? Então vai. No momento da fome, Esaú troca o que ele tinha de mais valioso, a sua primogenitura, por conta da sua necessidade. Tem gente abrindo mão de coisas eternas por coisas passageiras. Não troca, irmão, a tua intimidade por 40 minutos de cama, não troca a tua intimidade por 20 minutos de prato. Tudo que o diabo quer esfregar na cara de Deus, dizendo, tá vendo? O Senhor foi lá, tirou da lama, levantou, deu um nome. Agora o que ele fez? Jogou tudo pelo rato, jogou a família que o Senhor deu, jogou o trabalho que o Senhor deu, jogou a história que o Senhor deu, jogou a saúde que o Senhor deu. Mas em nome de Jesus, você não vai ser vergonha para Deus, você não vai ser vergonha para a tua igreja, você não vai ser vergonha para a tua família. Há um Espírito que te capacita, que te levanta, que te sustenta e que te toma pela tua mão direita para te dar autoridade. Peraí, pastor, não estou entendendo. Deus vai te dar autoridade para dizer para o diabo, eu estou debaixo de uma palavra, e essa palavra sai da boca do Altíssimo. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, aonde 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada pode me atingir, porque ele me sustenta, ele me guarda, ele me protege, ele me capacita. No momento da minha fome, ele tem pão para me sustentar. Nem que caia maná do céu, nem que água saia da rocha, eu sei que o meu Deus vive, ele vai me sustentar. Meu Deus, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Se você já tem uma palavra na sua vida, você não precisa negociar por conta da tua necessidade. Segundo ponto, segunda esfera da tentação de Jesus, fidelidade. Ele foi tentado na sua necessidade, para depois ser tentado na sua fidelidade. A segunda proposta do diabo consiste em comprar a adoração de Jesus com uma suposta autoridade que lhe seria dada. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, que o nome de Jesus foi posto acima de todos os nomes. Jesus já sabia disso. Quando Jesus ora em João 17, ele diz, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele sabia que o final do projeto da cruz era a glorificação. Diga amém. O plano da soteriologia diz, primeiro ele vai ser humilhado, para depois ser exaltado. A questão é que o diabo vem tentar trazer com facilidades aquilo que Jesus conquistaria com processos. Ei, a fidelidade te faz suportar o processo. Diga isso, a fidelidade te faz suportar o processo.
você não abre mão, porque você é fiel àquele que te deu a palavra. E aquele que te deu a palavra é fiel não a você, mas a ele mesmo, porque se ele fosse fiel a você, ele agiria conforme a tua necessidade, mas ele é fiel àquilo que ele diz. Tem coisa que Deus faz na minha vida, irmão, que eu olho e digo, Senhor, não é porque eu estou agindo de acordo com o que o Senhor pediu. Isso aqui é porque o Senhor me prometeu e o Senhor não vai voltar atrás, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente precisa entender que a maioria das coisas que a gente vive é sobre a fidelidade de Deus e não sobre a nossa, porque basta uma provinha a gente balança, mas o Espírito de Deus continua o mesmo. Ele diz, eu vou cumprir não porque você merece, mas porque eu sou fiel à minha palavra, eu não vou voltar atrás. Fidelidade é tentada quando o inimigo vem e tenta comprar a adoração de Jesus que não estava à venda. Ele tenta comprar a adoração com autoridade, mas a autoridade, irmão, não se ganha de mão beijada, a autoridade se conquista. Rogério, eu posso pegar uma criança de 5 anos de idade, chegar aqui e colocar e dizer, é o pastor, você vai respeitar? A autoridade não é imposta, a autoridade se conquista. Se conquista com processos legítimos. Se conquista com uma caminhada legítima. A autoridade não se impõe. A autoridade imposta é ditadura. A autoridade se conquista. O inimigo diz, me foi dada, como se ele pudesse, porque ele é o príncipe do mundo, daquilo que jaz nele. Mas ele queria dar para Jesus como de mão beijada, trocando por adoração. Ele acusou Deus de comprar adoração, mas quem tenta comprar adoração é ele. Perceba bem quem serve o inimigo. Perceba bem quem serve o diabo. Eu falava aí com isso com a minha esposa ontem, que a gente fala assim muitas vezes aleatório do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não é muito real. O mundo espiritual está agindo de uma maneira tremenda. Essa semana que passou, uma advogada estava em uma live com mais 3 pessoas de uma religião, eu não sei qual religião é dela, mas ela estava falando assim, nós precisamos voltar para dentro das igrejas. E aí alguém disse para ela assim, não, mas ninguém vai ouvir o que vocês vão falar. Ela disse assim, não, nós precisamos entrar, mas não vamos falar para eles. Porque em toda a igreja tem uma salinha colorida, onde ficam as crianças. E enquanto os pais estão lá, o sonho de todo pastor é que tem alguém para falar para as crianças. E enquanto eles estiverem lá no culto, a gente vai entrar na salinha e vai falar tudo que a gente quiser falar. Mas em nome de Jesus nós estamos revestidos da autoridade do Espírito no mundo espiritual. As nossas crianças não vão cair na mão da armadilha de Satanás, não. Porque aquele que nos sustenta é o mesmo que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Oh, aleluia. A autoridade se conquista. O diabo acusa Deus de comprar a adoração de Jó, mas é ele que está querendo comprar a adoração de Jesus, dizendo, me vende a tua adoração. O inimigo sempre vai tentar te convencer que é melhor estar do lado dele. Quando você passar na rua e ver um ímpio num carrão, com o teto solar aberto, enquanto você está andando no teu carro sem ar-condicionado, você vai dizer, por que é que o ímpio prospera? E você vai ter que lembrar do salmista, quando o Senhor diz, não invejes a prosperidade do ímpio, porque o final da prosperidade do ímpio é perdição. Há caminhos que para o homem são de bênção, mas o final é morte. Mas quando você prospera nele, o pouco se torna muito. O problema é que o ímpio precisa ver para crer. Nós cremos mesmo sem ver. O ímpio precisa de um monte de pão. Jesus precisa de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Você vive não pela palavra do homem, não pela ostentação que o funk promove. Você não vive, irmão, para ostentar. Não, você vive por uma palavra, seja no pouco ou seja no muito. Eu me lembro do apóstolo Paulo. Eu sei passar necessidade, como eu sei também viver em abundância. Eu sei servir ao meu Deus na saúde, como eu também sei servi-lo na doença. Eu sei andar com Cristo livre, como também sei andar com Cristo aprisionado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai parar, porque quem te fortalece é Ele. Levanta a tua mão para pegar essa palavra. Quem te fortalece é Ele. A tua fidelidade vai ser testada. Sabe para onde o diabo leva Jesus? Para um lugar alto, pináculo do templo. Pastor, para onde que o Espírito levou Jesus? Irmão, fica comigo na palavra. Para onde que o Espírito levou Jesus? Para onde que o diabo levou Jesus? Lugar alto. Cuidado com os lugares que você está sendo levado. Porque você acha e você associa que Deus só está na honra,
E muitas vezes o diabo te leva para o lugar alto e você diz, é Deus que está me honrando. Nem toda honra é para você, nem todo prato que é bonito, que cheira bem, nem toda proposta, nem toda conquista é para você. Tem momentos que você vai ter que perder com Jesus para ganhar futuramente. Tem momentos que você vai ter que abrir mão de tirar uma vantagem agora para prosperar mais na frente. Tem momentos que Jesus vai te mostrar que é melhor perder do que ganhar. Abraão teve uma discussão com Ló e Deus diz, não é bom que vocês andem juntos. Agora eu quero que vocês se separem. Deus diz para Abraão, deixa Ló escolher primeiro. Ló olha para as campinas verdejantes de Sodoma e diz, eu vou para lá. Meu tio Abraão velho vai lá para o lado que ele quiser. Abraão vai, e aonde Abraão vai pôr no pé, a água vai por baixo, a bênção vai em cima. A água por baixo, a bênção em cima. Ló vai para Sodoma e Gomorra. É campina verdejante, mas está longe da presença. É campina verdejante, mas é gente que não obedece princípio. É campina verdejante, mas o final foi perdição. Abraão foi para o lugar deserto, mas foi para o deserto com ele, foi para o deserto debaixo da palavra, foi para o deserto e os lençóis freáticos seguiam, onde cavava dava água. João 4, muitos anos depois, Jesus está lá e a mulher está bebendo água do poço que Abraão cavou no deserto. Sabe por quê? Porque Deus te faz prosperar até em meio ao deserto, se você for fiel, e Deus faz alguém falir mesmo em meio à abundância. Por quê? Porque a fidelidade vai te levar mais longe do que tudo que o diabo pode te levar em um estralar de dedo. Levanta a tua mão essa manhã, porque a palavra veio aqui para te capacitar. Ser fiel ao meu nome, que eu vou te encher de autoridade, assim diz o Senhor. Oh, aleluia! O pacto da adoração é um pacto de vida e sangue. A adoração no Velho Testamento é animal morto e sangue aspergido. É vida no altar. Oh! Cuidado, porque o diabo está querendo fazer um pacto de adoração, e adoração não é só, me curva aqui. Olhe para os dias de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foi feita uma estátua, diz, quem não se curvar vai ser jogado dentro da fornalha de fogo. Eles lembraram que lá em Jerusalém eles fizeram um pacto de adoração. Diga adoração. Adoração é pacto de vida e sangue. Eles dizem, eu não posso voltar atrás, eu só adoro a Ele. Mas a estátua de Nabucodonosor está ali, ele vai matar, ele vai jogar na fornalha. Eu prefiro ir para a fornalha com ele, do que ficar aqui ajoelhado sem ele. Quando ele manda tocar a trombeta e todos se ajoelham, está lá, Misael, Ananias e Azarias, durinho. Eles nem pensam em se inclinar, eles nem titubeiam em se inclinar. Alguém diz, não é possível. Nabucodonosor diz, manda tocar de novo, que agora eu quero olhar e ver se eles vão ter coragem na minha frente. Ele diz, pode tocar quantas vezes quiser, a gente não vai. Ah é? Pela sua insolência vou te jogar lá dentro. Quando joga, irmão, os homens que chegaram perto e aqueceram não suportaram ficar perto. Teve homens que morreram por conta do calor só de chegar perto da fornalha. Mas de repente o tempo vai passando e alguém vem, olha e diz, espera aí, nós jogamos 3, mas tem 4 dentro da fornalha. Não tem nem cheiro de fumaça na roupa deles. Pega essa palavra em nome de Jesus. Se você for fiel, Ele entra com você. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará, mesmo em meio à fornalha. Eu sou o 4º homem da fornalha. Ser fiel ao meu nome, que eu passo em meio à fornalha contigo, filho, e o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar, porque eu sou o teu Deus. Eu já vou continuar pregando, mas joga as duas mãos lá em cima e dá um brado de adoração, porque eu estou sentindo a presença do Pai aqui nesse lugar. Dá um minuto de glória a Deus, aleluia. Eu já continuarei, Maia, Héria, Dorimitarabacante, Rebaxéria, Alabarrácia, Uremantuia, Rebaracandarabachô. Eu sinto a presença de Deus tomando este lugar. Meu Deus, suporta o processo, porque Ele está com você no processo. Pastor, mas está doendo muito, mas está me machucando muito. Suporta o processo, filho. Assim te diz o Senhor, eu estarei contigo. Oh, alguém olhou para Daniel e disse, qual que é o segredo desse homem? Daniel, tudo que ele faz, ele prospera. O rei ama ele. Alguém vê ele orando e diz, o segredo é que ele adora o Deus dele, o Deus de Jerusalém. Vamos lançar um decreto, que agora só pode adorar
a Belsazar, o rei da Babilônia, o decreto é lançado, diz: quem não obedecer vai ser lançado dentro da cova dos leões. Daniel diz: eu preferi ir para a cova com ele, do que ficar aqui tranquilinho sem ele. Os leões famintos, há dias sem comer. O rei tentou livrar, mas não teve jeito. Joga Daniel na cova. Deus disse: hoje está determinado jejum nacional dos leões, ninguém come. Daniel está lá em meio aos leões famintos, mas os leões não têm coragem de chegar perto de Daniel, porque eu creio que o mesmo quarto homem estava lá do lado dele. Ele diz: Daniel, fiel ao meu nome, eu vou honrar ele no meio da cova, eu vou honrar ele em meio aos leões. Daniel, fiel ao meu nome, que não deixou de orar mesmo quando mandaram, que não deixou de obedecer mesmo quando ele tinha necessidade, eu vou honrar ele dentro da cova. Daniel, pode dormir tranquilo, pode deitar e descansar, porque amanhã, quando alguém abrir a tampa da cova, do mesmo jeito que você entrou, vão ter que te tirar. Deus está dizendo: alguém vai ter que te ver sair forte dessa provação, alguém vai ter que te ver sair fortalecido. Por quê? Porque você está sendo fiel ao nome dele, e ele vai te sustentar no meio da tua dificuldade. Meu Deus do céu, se a tua fidelidade está atrelada ao lugar que você é levado, facilmente você vai ceder ao diabo, porque o diabo leva para o lugar alto, assim ó. O pacto com o diabo, através da adoração a ele, tem um preço, e o preço é que ele pega tudo de volta. Da mesma velocidade que ele prospera, ele faz voltar a estaca zero. A questão é que da mesma velocidade que ele te faz se sentir livre, ele te aprisiona e te acorrenta. Você vende a tua alma com um preço, achando que é só aquilo, mas no final é morte. Mas a verdade é que quem prospera com ele, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha paz eu vos dou, não a que o mundo dá, uma paz falsa, momentânea. Eu vos dou a paz verdadeira e genuína. Ser fiel ao nome do Senhor. Fidelidade é quem você é, quando todas as circunstâncias te levam a trair. Fidelidade é você não ceder, mesmo quando todas as circunstâncias te inclinam a ceder. Jesus olha para o diabo e diz: eu estou com a palavra em mim. Satanás, está escrito que somente ao meu Deus adorarei, e somente a Ele servirei. Quando você tem alinhamento com a palavra e com o mandamento, quando o mandamento é para você um princípio de vida, não tem proposta do diabo que possa te fazer desistir de obedecer, porque a obediência para você já não é mais um sacrifício, a obediência para você é um privilégio. Obedecer para você é sacrifício ou privilégio? Mas que sacrifício obedecer. Obediência quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando você aprende que obedecer é um princípio de honra e de vida, obedecer não vai ser um sacrifício, obedecer vai ser um privilégio. Peraí, mas como ele pode recusar essa proposta? Peraí, mas como que ela pode resistir a essa proposta? Fidelidade é quem você é, quando você tem tudo para jogar, tudo para o alto, e você escolhe ser fiel ao seu Deus. Em nome de Jesus, receba essa autoridade essa manhã. Seja revestido do poder dessa palavra. Se dependesse da gente, a gente já tinha se entregue às nossas paixões. Mas até para servir a Ele, nós precisamos dEle. Há uma autoridade que está nos revestindo aqui essa manhã. Eu vou te fortalecer para você resistir às tentações, para você ser fiel em meio às suas provações. Você não vai ceder a 30 minutos de prazer. Você não vai ceder a um momento, a um encontro casual. Você tem um pacto e uma aliança de sangue comigo, e eu não abro mão de você. Eu não desisto de você. A tua carne quer te matar, quer te derrubar, mas eu, o Senhor, te sustento. Receba essa autoridade em nome de Jesus. Terceiro prisma, terceira esfera da tentação, e aqui é o caminho para encerrar: identidade. Diga assim: necessidade. Diga assim: fidelidade. Diga assim: identidade.
Primeiro, o inimigo tenta naquilo que ele precisava. Segundo, ele tenta na fidelidade, enquanto ele era fiel. Terceiro, ele tenta na identidade. O inimigo sempre vai tentar a nossa identidade, para colocar em dúvida quem nós somos. Olha como o diabo fala com ele: se tu és filho de Deus. Jesus acabou de vir do Jordão. Quem trouxe ele para o deserto foi o Espírito. Lá no Jordão, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, desceu uma pomba do céu que disse: você é o meu filho. O meu? Quem foi que disse que ele era filho? Deus. O diabo vem e diz: se tu és filho de Deus. Sabe o que o diabo está querendo? Colocar em dúvida aquilo que Deus tinha dito que Jesus era. Jesus não disse, o Pai não disse para Jesus: talvez você seja, um dia você será. O Pai disse para Jesus: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo vem dizendo assim: se tu és filho de Deus, porque o diabo quer colocar em dúvida aquilo que Deus já colocou no teu coração como uma certeza. Ei, identidade não é só sobre quem você acha que é, quem você quer ser. Identidade é sobre quem Deus te criou para ser. Deus disse para Jesus: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o diabo está querendo colocar em xeque, Thalita. Se tu és. A terceira proposta do diabo consiste em fazê-lo duvidar que a escritura ao seu respeito era real. Ei, antes mesmo de Jesus encarnar através de Maria, já havia tido um decreto, lá em Isaías, capítulo 9, do ventre de uma virgem, dará a luz e conceberá. Já havia uma promessa, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estava tudo determinado sobre ele. Já havia sido tudo falado sobre ele. A promessa já havia sido feita. O diabo vem para colocar em dúvida algo que muito antes de Jesus nascer, o Pai já havia determinado. Se tu és filho de Deus, como que ele coloca em dúvida a identidade de Jesus? Lança daqui de cima. Ó, tá vendo? Esse lugar alto, pula. Por quê? Porque está escrito. Você não está usando a Bíblia contra mim? Está escrito na tua Bíblia. O quê? Que dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropeces em coisa alguma, para que te sustentem. Jesus podia pensar: é mesmo, né? Se eu pular aqui, vem um exército de anjos aqui, se eu pedir, me sustenta. Sabe o que ele podia pensar? Podia pensar assim: eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder de dar uma ordem aos anjos, e eles vão obedecer. Eu tenho essa autoridade de dar uma ordem aos anjos, e eles me sustentarem. Eles fazem lá embaixo uma cama elástica de asa. Anjo não tem nem asa, mas vem serafim. 6 cada um, faz de pluma, para ele poder cair lá nas penas do serafim. Jesus disse: eu tenho poder, e ele tinha, sim ou não? Ei, a crise de identidade que o diabo quer promover, não é te fazer não ter a autoridade ou a capacidade de fazer, é te fazer acreditar que você não é capaz. Jesus tinha autoridade, sim ou não? Mas o diabo queria fazer Jesus acreditar que ele não tinha. O diabo queria fazer Jesus acreditar que ele não podia. Por isso ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui. Ei, a crise de identidade é quando o inimigo vem e coloca em xeque tudo aquilo que Deus já falou ao teu respeito. A identidade em crise faria que ele desse cabo da própria vida, ele se lançasse de um lugar alto e morresse. Ei, o inimigo quer colocar você em crise de identidade para acabar com a tua vida. Ele quer fazer com que você mesmo acabe com ela. Então ele faz você acreditar que você não é quem você é, que você não é quem Deus te fez para ser, que você não é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Mas será mesmo que eu sou tudo isso? Mas será mesmo que é comigo que era aquela palavra? Eu acho que Deus, quando falou comigo, se enganou. Eu acho que aquele dia o pregador, o profeta, aquela palavra não foi para mim, não foi comigo. Aquele sonho que eu tive, não foi comigo. Aquele sonho foi engano, aquela palavra foi engano, aquilo tudo foi besteira. Eu acho que eu ouvi algo que não é possível. Não sou eu, mas é o inimigo colocando na tua cabeça: você não é filho de Deus, rapaz. Se você fosse, você podia pular. Ei, quando Jesus está lá no alto da cruz, ele foi tentado de novo. Quando Jesus está no alto da cruz, alguém passa, meneia a cabeça e diz: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus. Alguém estava dizendo assim: você não dá vista ao cego, você não
ressuscitou Lázaro depois do 4º dia, você não levantou o filho da viúva de Naim no meio do velório, você não levantou o paralítico de Cafarnaum, você não curou o paralítico do tanque de Betesda, você não curou a mulher do fluxo de sangue, você não curou a filha de Jairo, você não ressuscitou a filha de Jairo. Quantos milagres você não fez? Agora está aí humilhado, pregado no madeiro, como humilhado, o rei dos judeus. Quem é você? Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Ele foi tentado, mas a vitória estava em permanecer fiel no Calvário, porque ele sabia que a glorificação viria ao 3º dia, quando nem a morte poderia detê-lo, quando a pedra não poderia detê-lo, quando ele viria lá das profundidades, ele subiria revestido de toda a autoridade, já não mais como um cordeiro, mas como um leão que ruge aqui essa manhã. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Eu quero te dizer que no momento em que você estiver fragilizado, o inimigo vai tentar te fazer desistir do projeto, vai tentar te fazer desistir do propósito, vai tentar fazer você jogar tua família pro alto. Ele vai dizer: a promessa de salvação não era para você, a promessa de cura não era para você, mas eu vim com o alvará de Deus, uma palavra selada e timbrada do céu para te dizer: está no teu nome, eu não desisto de você, eu não abro mão da tua promessa. Permanece em meio à necessidade, ser fiel ao meu nome, que eu vou te revestir de autoridade no momento da tua fraqueza. Se você crê, dá um brado de adoração essa manhã. A terceira proposta é colocar em crise a identidade de Jesus. Mas como colocar em crise a identidade de alguém que sabe exatamente quem ele é? Como colocar em crise a identidade de alguém que não precisa de autoafirmação? Alguém que já foi afirmado pelo alto. Ele não precisa de autoafirmação, porque ele já tinha afirmação do alto. O alto já tinha dito para ele: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Irmão, eu vim aqui para te dizer que essa palavra eu estava sendo ministrada de madrugada pelo Espírito de Deus, dizendo ao meu coração: diz para minha igreja que eles são meus filhos e minhas filhas, que eu comprei eles com meu sangue, não foi com ouro nem com prata. Tudo que o diabo quer fazer você acreditar é que você não é aquilo que Deus te chamou para ser, mas você é filho, você é filha, você não é bastardo, você não é bastardo, você não é, não, você não é um miserável, você é filho. E o Pai está dizendo: ainda que você tenha se perdido por alguns dias, há um banquete preparado aqui, porque a casa do Pai permanece de braços abertos. Eu continuo te amando, eu continuo te desejando, e eu vou te revestir, porque nessa arapuca Satanás nunca mais te pega. Eu, o Senhor, vou te fortalecer. Meu Deus, eu não preciso que Deus me prove o que Ele falou. Diga isso, diga: eu não preciso que Deus me prove o que Ele já me falou, porque o que Ele falou basta. Você pede provas científicas para algo que você não confia, mas você não pode pedir prova para Deus, porque a palavra dele se sustenta. Irmão, quando você aprender o poder da palavra liberada, você vai parar, irmão, de ficar ouvindo o que o diabo e o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Você vai parar de duvidar de quem você é. Por quê? Porque já tem uma palavra sobre a tua vida. Essa palavra é autossustentável. Ela não precisa de renovo. Abraão serviu a Deus por mais de 100 anos. Deus falou com Abraão 3 vezes. Quantas vezes? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Deus não precisou repetir. Abraão obedeceu. Noé ouviu Deus falar sobre a arca quantas vezes? Uma. E Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca. O que você precisa para obedecer a palavra que Deus liberou sobre você? Você quer prosperar, você quer ser feliz, você quer viver propósitos, obedece a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Mas o Senhor já falou faz tanto tempo. Quem foi que disse que o tempo é um limite para que a palavra de Deus perca a validade? Quem tem validade é leite, quem tem validade é produto, são coisas perecíveis. A palavra de Deus não é perecível. Ele disse: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma palavra dele basta por toda a eternidade. Ele
estava em meio ao nada, ao vazio da existência, e ele disse haja, e então houve, e existe até o dia de hoje. Por quê? Porque a palavra dele basta. Ele olhou para o mar e disse: mar, até aqui você vem, daqui para cá é terra seca, e até hoje o mar obedeceu. Ele fez cobrir a terra de dilúvio, mas ele deu uma ordem e disse: nunca mais eu cobrirei a terra com os mares e as águas do céu. E nunca mais isso aconteceu. Por quê? Porque a palavra dele se sustenta. Eu quero te dizer que não vai ser diferente com você. Você está olhando dizendo: pastor, mas comigo parece que é diferente. Não é não, é você que se esqueceu de quem ele é. Confia na palavra, confia na palavra, confia na palavra, confia na palavra, confia na palavra. Ele olha para Satanás e diz: se eu pular vai vir anjo, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar ele, eu não preciso colocar ele em prova, porque eu confio plenamente em quem ele é. Antes que houvesse dia ele já era, e não há quem possa fazer escapar das mãos dele. Operando ele, quem impedirá? Operando ele essa manhã, quem impedirá? Segura a mão direita lá em cima. Operando ele na tua família, quem vai impedir? Operando ele na tua casa. Faz barulho de glória, faz barulho de glória, faz barulho de glória, faz barulho de glória, faz barulho de glória. Segura a adoração no terceiro andar, vai lá. Segura a adoração no terceiro andar, vai lá. Oremada calabachanda camassúria. Só quem veio buscar uma palavra e recebeu, vai. Só quem veio buscar uma palavra e recebeu. Solta o brado de adoração essa manhã. Xarabaia, reba, súria. Segura a tua adoração no terceiro andar, porque Deus está invadindo esse lugar com a presença dele. Nós vamos marchar na presença de Deus aqui essa manhã. Sabe por quê? Porque o diabo vai ter que partir em retirada. E a Bíblia diz que, tendo o inimigo o deixado, desceram os anjos do alto e o serviram. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando o diabo se ausentar, tem banquete do céu para a tua vida. Quando o diabo se ausentar, tem mesa preparada de Deus para você. Tem prato preparado do céu para você. Segura a adoração lá em cima e come do céu. Come maná, bebe desse rio. Tem palavra de Deus.